sobre a face do abismo. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus cria a luz, mas a terra já havia sido criada. Mas a Bíblia diz no versículo 1 que a terra era sem forma e vazia. Deus olha para a terra e diz: não, eu sou um Deus que crio algo novo, mas eu não crio algo sem sentido. Eu não faço nada sem propósito. Eu não faço nada por fazer. Então a terra não pode ficar vazia, a terra não pode ficar escura. Eu preciso inovar aquilo que eu criei. Aí a Bíblia diz que Deus vai para a terra e diz: terra, produza o que? Plantas, árvores, flores, oh glória, vegetais, legumes. E a Bíblia diz que pela palavra de Deus a terra produz árvores, a terra produz frutos, a terra produz vegetais, flores, oh glória. É Deus trazendo algo novo naquilo que já existe. Sabe o que Deus está falando com a gente nesta noite? Nós já existimos, mas precisamos de algo novo da parte de Deus. Fomos criados pelo Senhor, mas às vezes precisamos ser inovados por Ele. Oh glória ao nome de Jesus. Pastor, esta palavra inovar não pega muito bem, então vou explicar o que significa inovação. Inovação significa introduzir novidade em... oh glória. É alguém que chega no culto, que foi criado por Deus, mas está doente. Aí ele precisa receber a introdução do milagre na sua vida. E aí Deus traz inovação na sua saúde. É alguém que entra abatido, angustiado, cabisbaixo, triste, amargurado, e Deus traz inovação no teu sentimento. É alguém que chega desacreditado, moído, quebrado, e Deus traz inovação na sua vida, oh glória, porque Deus cria, mas Deus também introduz novidade naquilo que já existe. O texto que lemos, ele apresenta para a gente um acontecimento inédito. A palavra inédito vem do latim inédito, que significa não publicado, relacionado à questão da escrita, a questão das letras. Quando se publica um livro novo, sua primeira edição é algo inédito, é algo novo. Segunda edição já não é mais algo novo, é algo que já existe, só está tornando novamente, está sendo publicado, ou melhor, editado novamente ou lançado novamente. A palavra inédito significa não impresso, significa também nunca visto antes, original, incomum. E a Bíblia é recheada de fatos que comprovam coisas que aconteceram pela primeira vez. Em alguns casos aconteceram uma única vez. Tem um exemplo de João capítulo 2 versículo 10, quando Jesus ele entra na terra de Caná da Galileia para participar de um casamento que está acontecendo. E a Bíblia diz que os irmãos conhecem a história, acaba o vinho, e uma festa não poderia acabar o vinho, e chamam Jesus, e Jesus opera algo inédito naquele casamento. Jesus transforma literalmente a água em vinho. Alguém aqui já viu água sendo transformada em vinho? Eu nunca vi. Eu já vi vinho sendo transformado em água. Como, pastor? Só você pegar um copo de vinho e pôr debaixo da torneira, o vinho vai se transformar em... rapidinho vai se transformar em água. Agora, água em vinho foi, naquele contexto, algo inédito. Nunca havia acontecido. A Bíblia diz que Deus ressuscita mortos pelo simples fato dos restos mortais do teu servo chamado Eliseu tocasse no defunto. Nunca havia acontecido algo inédito que Deus havia feito. Agora o texto que nós lemos mostra para nós
que algo está acontecendo que diante dos olhos dos discípulos que estavam no barco com Jesus, eles nunca tinham visto. Por isso a expressão do verso de número 27, e aqueles homens, fazendo referência a quem? Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Judas Iscariotes e os outros discípulos que compunham o ministério apostolado, o ministério apostólico que Jesus estava formando. A Bíblia diz no verso 27, e aqueles homens se maravilharam, o que? Dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh glória! Os discípulos aqui já haviam participado de alguns milagres que Jesus estava operando. No versículo 23, eles estão dentro do barco, subiram com Jesus no barco, e isto não era novidade para eles. Eles estavam habituados, acostumados a entrar e sair de embarcações. Então para eles isto era algo comum. Versículo 23, andar de barco não era algo inédito, andar de barco era algo comum. Versículo 24, eles estão dentro do barco, mas de repente, diz a Bíblia, que de repente eis que veio o mar, no mar se levantou uma tempestade. Tempestade também não é algo novo. Eles, como pessoas que estavam na lida da pesca, embarcando e desembarcando, era comum eles enfrentarem algumas tempestades. Aliás, esta tempestade não foi algo comum, porque ela aconteceu em um lugar que era difícil acontecer fortes ventos e levantar fortes ondas, mas não vem ao caso aqui. Mas em tempestades em outras embarcações, em outras regiões marítimas, eles certamente já haviam presenciado, vivenciado, administrado e, por que não dizer, vencido, porque se eles estão aqui vivos, enfrentando mais uma tempestade, o fato é que eles venceram outras. O fato de nós estarmos aqui, talvez em meio a uma grande tempestade, já é um bom sinal de que venceremos mais uma vez, porque já passamos por outras tempestades e aqui estamos de pé. Aquela tempestade do hospital, aquela tempestade das finanças, aquela tempestade do adultério, da prostituição, da traição, aquela tempestade da calúnia, aquela tempestade das portas fechadas, você venceu, e não será esta tempestade que vai matar você. Então levanta a cabeça, dá um glória a Deus, porque é o mesmo Deus que te fez vencer as outras tempestades. Se você permanecer com Ele, Ele vai garantir vitória nesta tempestade também. Então enfrentar ventos e tempestade no mar, em uma navegação, era algo comum, não era algo inédito. Os discípulos, e dentre estes, destacando 4 pelo menos, que a Bíblia vai apresentar que eram de fato e verdade pescadores, está Pedro e André. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, quando Jesus chama estes 2 discípulos, eles estavam trabalhando, dobrando as redes, guardando as redes, porque eles haviam saído para pescar, mas não tiveram bom êxito. Eles estavam trabalhando, eram pescadores. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 4, versículo 22, que quando Jesus chama Tiago e João, ambos estavam também envolvidos com aquilo que os pescadores estavam envolvidos. E a Bíblia diz que Jesus os chama, e eles deixando tudo concernente a pescaria. Inclusive isto é tão verdade que Jesus vai olhar para eles e dizer: a partir de hoje vocês serão pescadores, mas não mais de peixes, vocês serão pescadores de almas. Então eram homens habilitados, experimentados no mar, nos ventos, nas tempestades. Então não era algo inédito lidar com uma tempestade, lidar com o vento, mas a Bíblia diz
a Bíblia diz, no versículo 26, que acontece algo surpreendente. No versículo 26, acontece algo, literalmente diante dos olhos dos discípulos, que eles nunca haviam visto coisa semelhante. Eles até haviam ouvido, pastor Renato, pelos registros dos pergaminhos e dos registros históricos na Torá, que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, havia aberto o Mar Vermelho. Eles tinham conhecimento de que o Deus que eles acreditavam, que a nação judaica acreditava, era um Deus que operava prodígios, sinais e maravilhas, mas eles nunca tinham contemplado algo que vai acontecer no meio da embarcação e no meio daquela tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava com eles no barco, e quando eles deram conta que não conseguiriam reverter a situação, lembraram-se de que Jesus estava lá. A Bíblia diz que descem até onde Jesus estava, clamam a Ele, Jesus levanta, dá uma repreendida neles, mas a Bíblia diz que Jesus fala com o vento e fala com o mar. Se fosse nos dias de hoje seria loucura eu sair ali na rua e dizer: vento! Esse camarada está doido. E talvez seja essa a impressão que os discípulos tiveram de Jesus. Vento para, mar aquieta-te. Mas para a surpresa deles, quando Jesus libera a palavra para o vento, oh glória, o vento reconhece que quem está falando não é um comedor de pão, não vou nem falar arroz e feijão, que naquela época não tinha, de pão cevado, não era um bebedor de vinho comum. Quem está falando com o vento conhece a sua voz e sabe quem é, oh glória. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez, senão por intermédio dele. O vento também foi criado por ele. Oh glória, o vento conhecia a voz de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus fala para o vento parar, o vento obedece. Quando Jesus fala com o mar, oh glória, o mar obedece. Glória. Havia uma crença em relação à manifestação do Messias. Eles tinham um livro, e neste livro alguns sinais, já falei sobre isso aqui, que deveriam acontecer ou manifestar para indicar que o Messias já estava entre eles. Dentre estes sinais está a cura de um leproso, que era praticamente impossível acontecer, salvo alguns casos isolados do Antigo Testamento, que provavelmente os judeus haviam conhecido e tido contato. Lepra de Naamã, lepra de Miriam, e alguns outros poucos casos, como o servo de Eliseu, Gease, que foi acometido por uma lepra também. Enfim, era algo que já havia acontecido, mas que eles estavam aguardando o Messias manifestar. E outra coisa que eles esperavam, que o Messias, quando estivesse entre eles, manifestasse, era o mesmo poder criador e sobre a criação do Deus Todo-Poderoso. Existe um Salmos que diz a respeito deste fato, que Deus acalma as tempestades e que Deus aquieta os ventos. Eu não me lembro aqui agora o endereço, mas está escrito na Bíblia. Você pode pesquisar no nosso amigo Google, que ele vai te direcionar a este versículo. Então eles estavam aguardando a manifestação do Messias, mas para os discípulos Jesus já havia se revelado. Como já disse, no casamento, cura, a transformação de água em vinho. E a Bíblia diz que Deus ali inicia os seus sinais, para que os discípulos crescem nele.
Depois desse milagre da transformação da água em vinho, Jesus opera outros milagres, e outros milagres, e outros milagres. Aqui no contexto em que Jesus está falando com o vento e acalmando a tempestade, a Bíblia diz que eles já haviam visto Jesus curar o leproso, curar a sogra de Pedro, curar o criado do centurião. Eles já haviam contemplado Jesus fazer alguns milagres de ordem física. O que é milagre de ordem física? Cura de uma paralisia, cura de uma cegueira, cura de um problema auditivo, cura de um problema fonológico, cura de um problema de ordem espiritual, demônios, opressões. Agora, milagres de ordem na natureza é a primeira vez que está acontecendo. E eles não haviam visto ainda um homem falar com o vento e o vento obedecer. Então o que eles estão vivendo agora é algo que eles nunca tinham visto. Eles estão vivendo literalmente algo inédito. E eu disse aqui que o nosso Deus é especialista em fazer aquilo que Ele nunca fez na nossa vida. E se você crê e entender esta palavra nesta noite, prepare-se para viver o sobrenatural de Deus na sua história. Prepare para ter experiências sobrenaturais com Deus pela palavra. A Bíblia diz que eles se maravilham tanto do milagre que Jesus operou, que eles ficam com a boca aberta. Eles, entre aspas, sabiam até aquele ponto quem era Jesus, porque eles seguiram Jesus, e ninguém seguia um mestre sem ter algumas comprovações palpáveis de que aquele era digno de ser seguido, digno de ser reverenciado como um rabi, reverenciado como alguém que traz algo divino para iluminar as suas mentes. Os judeus têm esse misticismo, estas crenças. Então eles ouvem Jesus e eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui no texto, eles mesmos dizem: quem é este? Você sabe quem é o teu Jesus? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ninguém está aqui por causa do pastor Daniel, por causa da placa da Assembleia de Deus. Nós estamos aqui porque sabemos quem é Jesus. Oh, glória! Ele é a porta que nos conduz ao reino celestial. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o perdão para nossas almas. É por isso que nós estamos aqui, porque sabemos quem é Jesus. E Jesus para nós não é o curandeirozinho por aí, como alguns acreditam, não. Porque tem gente que tem Jesus só para suprir as suas necessidades físicas. Me cura, me cura, me cura. Tem gente que vai até Jesus só porque sabe que Jesus libertou um, libertou outro, e vem atrás de Jesus dizendo: liberta, liberta. E quando Jesus liberta, mas quem sabe quem é Jesus, mesmo não sendo curado, ele vai estar adorando a Jesus. Mesmo não tendo tudo o que quer, ele vai estar adorando Jesus. Com saúde ou sem saúde, ele vai dizer como Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória! Porque eu sei quem é Jesus. Eles estão vivendo o inédito, mas eles só estão vivendo o inédito devido a alguns comportamentos que eles tiveram. E eu quero aplicar aqui rapidamente. Para viver o inédito de Deus na minha vida, eu preciso fazer o que os discípulos fizeram naquele contexto. Pastor Marcos, o que os discípulos fizeram? Primeiramente, para viver o inédito de Deus, é preciso aproximar-se de Jesus. Não tem como viver coisas novas com Deus distante de Jesus. A Bíblia diz no versículo de número 25: e os seus discípulos
aproximando-se. A tempestade estava quase virando o barco. Quando lembraram que Jesus estava lá, a Bíblia diz que eles se aproximaram de Jesus. Tem coisas que nós só iremos vivenciar com Deus se estivermos próximos de Jesus. Irmão, não tem como viver milagre distante de Jesus. Não tem como viver o sobrenatural com Deus distante de Jesus. Para viver coisas extraordinárias com Deus, precisamos estar coladinhos em Jesus. Se Jesus for para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Jesus for para a direita, você vai para a direita. Se Jesus te repreender, para pregar uma palavra mais forte para você, às vezes a gente até sente a dor no lombo, mas a gente faz como os discípulos. Em João capítulo 6, para onde iremos nós, Senhor, sendo que só Tu tem palavras de vida eterna. Para vivermos o inédito de Deus, é preciso nós estarmos próximos de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 1, que um homem chamado Nicodemos, príncipe da sinagoga, diz o texto exatamente assim: e aproximando-se de Jesus disse: Mestre, e Jesus disse: por que me chamas de mestre? E ele diz: ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Aí Jesus olha para Nicodemos e já libera uma palavra em forma de resposta. É necessário nascer de novo para herdar ou entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus responde para Nicodemos, Nicodemos replica para Jesus dizendo: mas como pode um homem nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? E Jesus revela para ele algo que ele nunca ouviu no período de tempo que ele estudava a lei, os pergaminhos e os profetas. Jesus está falando algo inédito para ele, porque ele se aproximou de Jesus. Quer ouvir coisas extraordinárias da parte de Deus? Aproxime-se de Jesus. Jesus vai revelar coisas para você que a faculdade não pode revelar, que um professor, um acadêmico não pode revelar, que nem mesmo a vida, muitas das vezes nas suas duras experiências que nos propõe, ela pode nos revelar, mas Jesus pode, oh glória. Mateus vai escrever no capítulo 11, versículo 25, a respeito de uma oração que Jesus faz: graças te dou, Pai, porque aprouve ao Senhor revelar estas coisas aos pequeninos do seu povo. Oh glória! Nicodemos sai dali crente. Pastor, prova. Se você ler o livro de João todo, nos últimos capítulos, Nicodemos vai entrar na história novamente para auxiliar um homem chamado José de Arimateia, que emprestou, cedeu o seu sepulcro, que era um sepulcro novo, para poder colocar o corpo de Jesus. Nicodemos, por esta aproximação de Jesus, tem a sua mente transformada. Romanos 12:2 cumpre-se na vida de Nicodemos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nicodemos se aproxima e Jesus revela os mistérios do reino para ele. Segunda coisa que nós precisamos aprender para viver o inédito de Deus em nossas vidas, é que para viver o inédito de Deus, é preciso despertar Jesus.
Jesus hoje está assentado à direita de Deus. É força de expressão quando dizemos assim: Jesus está aqui. De fato ele está, pela terceira pessoa da Trindade, pelo Espírito Santo, que é o representante legal, direto de Jesus na terra. Jesus disse: eu irei, porque se eu não for, eu não enviarei a vós o Espírito Consolador. Como despertamos Jesus nos dias de hoje? Como despertamos Jesus nos dias de hoje? Porque a Bíblia diz, Jesus está glorificado agora. Como homem ele dormiu. Aliás, quando os discípulos vão despertar, ele estava literalmente dormindo. Como homem, cansou-se, dormiu. Mas a Bíblia diz no Salmo 121, que como Deus, o guarda de Israel não dormitará, não tosquenejará aquele que te guarda. Então Jesus hoje não está mais dormindo. Pastor, como a gente vai despertar Jesus então? Através da nossa adoração. Você já percebeu que a maioria dos milagres que Jesus operou na vida de pessoas que o adoraram? Pode pesquisar aí nas igrejas. A maioria de pessoas que vivem algumas coisas que é louca ao entendimento dos naturais, vivenciaram e experimentaram, porque a adoração deles foi algo fenomenal. Tem na Bíblia, Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos. A Bíblia diz que eles apanharam. Não sei por quanto tempo, mas apanharam. Estão presos, amarrados e vigiados. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam, ou oravam e cantavam. Tanto oração como cântico, ou de louvores, está relacionado à adoração. Então Paulo e Silas estavam adorando, e a adoração despertou Jesus. Eu escutei um pastor falando uma vez, e eu concordo com ele. Se o Lucas pegar a bateria agora, e o Jorge, vem aqui rapidinho, vamos fazer essa encenação aqui. Se o Lucas sentar na bateria agora, e o Jorge pegar a sanfona, vamos fazer um teste. Não vou falar mais nada. Eles vão solar qualquer coisa aí. Mas fica ligado, irmão. Não fica ligado. Fica ligado. Deus quer operar o inédito na nossa vida. A única forma de despertarmos alguém que não está dormindo é falando e gesticulando diante dele. Para despertar Jesus, é necessário nós adorarmos a Jesus. Despertar significa estimular, excitar, provocar. Oh glória! Enquanto nós adoramos, nós estamos provocando o nosso milagre. Continua. Tem alguém batendo o pé aí? A irmã está batendo o pé. Alguém mais bateu o pé aí? As irmãs lá no fundo bateu o pé. Então escute aqui o que eu quero aplicar. Enquanto Paulo e Silas estão orando e estão cantando, orando, Jesus está sentado no trono, à destra de Deus Pai. O Pai também está assentado, e a adoração chega diante do trono de Deus. E eu conjecturo agora, o Pai começa a bater o pé. Oh glória! A Bíblia diz que os céus é o trono de Deus, mas a terra é escabelo dos teus pés. E quando Deus começa a receber adoração, a Bíblia diz que houve um terremoto. Oh glória!
glória. A adoração de Paulo e Silas despertaram Deus no sentido de fazer Deus fazer alguma coisa por eles. Você pode adorar o Deus nesta noite do jeito que você está acostumado. Se é dizendo glória a Deus, diga glória a Deus. Se é dizendo aleluia, diga aleluia. Se é batendo palma, bata palma. Se é de pé, fica de pé. Se é falando em mistério, fala em mistério com Deus. Mas adore, porque à medida em que você adora, você está provocando o inédito de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É adorando mesmo quando tudo está dando errado. É adorando mesmo quando tudo está cerrado. É adorando quando o médico diz não tem mais o que fazer. Mas você adora e provoca algo inédito na sua vida e na sua história, para a glória de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Para nós encerrarmos, a terceira coisa que nós precisamos fazer para viver o inédito de Deus, é preciso clamar ao Senhor. A Bíblia diz que eles aproximaram-se de Jesus, despertaram Jesus e eles clamaram ajuda a Jesus. Tu está esperando o que para clamar, meu filho? Tu está esperando quanto tempo mais para começar a clamar? Eu não estou falando das orações que nós fazemos. Inclusive eu acho que o pastor Renato falava algo ontem na live que nós acompanhamos. Não é a oraçãozinha no sentido, não no sentido pejorativo da palavra, mas as orações habituais que até o incrédulo faz. Senhor, obrigado por este alimento na nossa mesa. Estou falando de guerra. Porque tem coisas que nós só iremos vencer é na guerra, é clamando, é lutando como lutou Jacó com o anjo. Eu não paro de clamar até que o Senhor me abençoe. É como o cego Bartimeu, pastora Daniel, eu não paro de gritar enquanto ele não me atender. Oh glória! Tem gente que quer Jesus liberta o meu filho, mas faz uma oração a lá cada 30 dias. Jesus salva o meu marido. Quanto de jejum você já fez para salvar o teu marido? Muda minha família, mas o quanto você está clamando a Jesus nesta noite? Deus está falando comigo e com você. Quer viver algo grande na tua história? Não perca tempo. Clame, clame, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas inéditas que o teu olho nunca viu, o teu ouvido nunca ouviu e você nunca vivenciou. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Moisés clamou, Êxodo capítulo 14, versículo 15, e lá no versículo 21, eles vivenciam o inédito de Deus. Moisés clama a Deus. Deus responde: Moisés, por que clamas a mim? O que é que tu tens na mão? Eu tenho uma vara. Estende ela no mar. Quando Moisés estende, o vento sopra, o mar se abre, eles vivenciam algo inédito da parte de Deus. A Bíblia diz que Sansão, Juízes capítulo 16, verso 28 e 30, ele clama a Deus e algo inédito acontece. Mesmo no final da sua trajetória, ele mata mais adversários do que quando ele tinha os seus 2 olhos e a tua saúde intacta. Porque quando clamamos, Deus entende que nós estamos gritando por socorro. E se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer,
é deixar de socorrer aqueles que clamam e buscam a Ele. Salmos 46, versículo 1. Deus é, não é Deus será e não é Deus foi. Deus é o tempo presente. Deus é o que? É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Deus quer operar o inédito na nossa vida. Se coloque de pé nesta noite. Só vive o inédito de Deus aqueles que clamarem por Ele. Eu me lembro que no início da minha conversão eu tinha uma vontade, eu estou encerrando, pastor, uma vontade muito grande de orar por alguém e ver alguém ser curado, mas no que concerne de coisas que o médico e os médicos e a ciência não pode fazer, que é inexplicável. E nós tínhamos uma equipe de evangelização, era 5 ou 6 irmãos, alguns de outros ministérios, mas nós nos reuníamos para fazer o trabalho de evangelização urbana na cidade de Campinas. E de tempo em tempo nós íamos no hospital da Unicamp. Alguém aqui conhece o Hospital das Clínicas Unicamp Campinas? Um hospital, um dos maiores hospitais, por que não dizer do Brasil, mas vem pessoa do Brasil todo para ser atendido em algumas especialidades ali. E lá tem o pronto atendimento, que é onde fica o maior contingente de doentes, de pessoas. E nós orávamos todos os dias, oração e jejum, oração no monte e jejum e oração e jejum. Práticas aí que a gente vai passando o tempo, você vai relaxando em algumas coisas. Mas eu me lembro que pedindo para Jesus, eu quero orar por alguém, ver alguém ser curado de cegueira, de surdez. E nós fomos um belo de um dia fazer o trabalho. Um irmão pregou, outro cantou, e nós estávamos evangelizando, entregando os folhetos, até que o pregador fez uma loucura lá, que na hora as pernas tremeu. Irmão Odair, e ele disse assim, bem alto, de uma voz muito forte, e ele na sua pregação falando sobre Jesus, ele diz: atenção de todos aqui, todos aqueles que estão doentes. Já é uma fala ousada, quem ali não estava doente? Todos aqui que estão doentes e crerem que Deus vai operar o milagre, Deus vai curar vocês aqui, agora. Deu vontade de pôr a mão no rosto e sair. Eu falei, agora a gente vai ter que orar por esse povo. E começou a vir gente, fez uma fila, aproximadamente umas 9, 10 pessoas. E o pastor Odair chamou os companheiros que lá estavam para orar. E nós fomos orando, impondo as mãos, orando. Daqui a pouco eu ouvi o Senhor gritando, mas não era um grito de desespero, era um grito de alegria. Ele diz: eu estou enxergando, eu estou enxergando. Ele estava com os olhos já há um bom tempo com crostras que não se dissolviam, e o olho dele abriu, e aquele senhor começou a glorificar a Deus. E aí que nós tivemos fé e fomos orando, até que eu coloquei a mão na cabeça de uma mulher. Não fale isso por minha glória. Eu queria viver o inédito, e eu estava clamando para que isso acontecesse. Quando colocamos a mão e repreendemos, eu não sabia qual era o problema. Ela disse: eu estou escutando, eu estou escutando, eu estou escutando. Oh glória! Se você estiver preparado para viver o inédito de Deus, Deus irá ser glorificado, se não na tua vida, através da sua vida, porque algo sobrenatural irá acontecer para a glória de Deus. Mas é preciso estar perto de Jesus, é preciso adorar a Jesus, e é preciso aclamar a Jesus. Feche os teus olhos, e se você quiser fazer isso, começar a fazer isso agora, faça. Oh glória, não importa quem está à tua direita, quem está à tua esquerda. Oh glória a Deus, quer ouvir o teu grito de pedido de socorro nesta noite, pastor. Mas Deus é onisciente, Ele conhece o meu coração, sim, mas tem ocasiões que Ele quer ouvir a sua manifestação. Ele quer ser provocado nesta noite. Então provoque aquilo que Deus está a fazer na sua história e na sua. Clame por Ele, Jesus. A tua igreja está clamando agora.
A tua igreja está perto de ti, a tua igreja está te adorando, e nós estamos aqui crendo nesta palavra, crendo naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor: socorre a tua filha, socorre o teu filho, me socorre, ó Deus. Eu preciso viver da parte do Senhor algo inédito, para que o teu nome seja glorificado. Libera, ó Pai, o teu milagre na vida dos teus, na vida da tua igreja em Pitanga. Nós cremos que estamos chegando perto deste tempo, e o tempo é agora. Eis que diz o Senhor: eu farei algo novo, e já estou fazendo. Abrirei caminhos no ermo, rios brotarão no deserto, e o meu nome, diz o Senhor, será glorificado. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Oh, glória! Glória, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, já estamos encerrando, mas preciso passar algumas informações. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam por essa transmissão do Facebook.